O vídeo de hoje vai ser sobre o pensar. Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos por esse vídeo, porque muitos de vocês se sentem soterrados pelos pensamentos. Então hoje vocês vão entender por que vocês estão se sentindo assim e como que vocês devem se posicionar diante do pensamento de vocês. Eu sou a Mariana Fernandes e esse aqui é o primeiro vídeo do ciclo 4 aqui do canal Voa, o ciclo do pensar. Eu queria começar com vocês fazendo primeiro uma distinção entre o que é a consciência e o que é o pensamento. Porque a gente já teve aqui o ciclo 2 do canal que foi sobre consciência. E qual que é a diferença entre a consciência e o pensamento? Eu vou usar a paisagem para explicar para vocês. Tudo que vocês estão conseguindo ver, todo o ambiente, o céu, as montanhas, tudo que vocês estão conseguindo ver, sentir o cheiro, sentir o ar, tudo isso é a consciência. O pensamento, ele faz parte da consciência, ele é uma parte da consciência. E hoje, pra gente, ele vai ser isso aqui, ó. Pensem nessa diferença, a consciência como sendo tudo que está aqui em volta, todo o ambiente, tudo que vocês conseguem ver e sentir daqui, e isso daqui como sendo o campo do pensamento de vocês, que vai ser inclusive o que eu vou usar para explicar para vocês o que é o pensamento. Então esse círculo aqui é a consciência. Então aqui dentro da consciência você tem o quê? Um corpo. Você tem o seu pensar, que mais? Você tem o seu sentir, você tem uma capacidade com a sua consciência de observar o que está acontecendo aqui, o que você faz, e tem um monte de outras coisas que podem acontecer dentro do campo de consciência. Você pode intuir, você pode relaxar, você pode se concentrar, você pode imaginar. Então, percebam a relação que existe entre isso aqui, que tem essa dimensão, e isso aqui, que tem essa dimensão. Na nossa sociedade, culturalmente, socialmente, a gente foi muito levado pela construção que a gente fez como humanidade a valorizar muito isso daqui em detrimento das outras coisas. Então, isso acabou gerando o tipo de pessoa que a gente está conseguindo ser hoje, que são pessoas que estão se confundindo, achando que elas são o próprio pensamento, achando que o pensamento é o que diz sobre tudo na vida, é o que traz as informações de fora para dentro, sendo que não é isso. E aí eu vou explicar para vocês qual é a função do pensamento e por que vocês estão usando o pensamento de uma forma errada e estão deixando o pensamento dominar a vida de vocês. Então a gente tem esse cenário onde a humanidade concentrou tudo no pensamento e a gente tem a vida. E a gente tem a realidade, o que é a vida. E a vida ela é muito mais complexa. Você é muito mais complexo do que o pensamento consegue compreender, consegue discernir. Por que isso? Porque na lógica do pensamento, se uma coisa é uma coisa, ela não é outra. Então o que está acontecendo com o nosso pensamento é que a gente está enlouquecendo o nosso pensamento. Como que a gente faz isso? Tem duas coisas que enlouquecem completamente o pensamento. A primeira coisa que enlouquece o nosso pensamento é isso aqui, ó, contradição. Por quê? Na lógica do pensamento, se você é uma coisa, você não pode ser outra ao mesmo tempo que seja contraditória. Se você é agressivo, você não pode ser amoroso. Só que pensa na realidade. A realidade é cheia de contradições. A realidade do que você é ou do que a vida é muito mais complexa do que algo que a gente possa dizer, é isso ou é aquilo. Só que na lógica do pensamento, ele precisa ter certeza de uma coisa. Ele precisa ter certeza que uma coisa é uma coisa que ele consiga dar um nome. Então o que ele faz? Ele dá um nome e ele rejeita todas as outras coisas. Então por que o pensamento não suporta contradições? Porque o pensamento ele tem uma lógica de funcionar que é linear. Então ele quer... O que ele quer fazer por você? Ele quer juntar coisas que ele conhece. Ele vê que, isso aqui, mais isso, mais isso, mais isso, vai dar isso.
É isso que ele quer fazer por você. Só que para fazer isso e chegar nesse resultado aqui, ele precisa ter certeza do que é isso aqui, certeza do que isso aqui, certeza do que é isso aqui. Então, ele não vai aceitar contradições, ele não vai aceitar uma coisa que é meio isso aqui e ao mesmo tempo é meio isso aqui, porque senão ele não consegue discernir o que ele precisa para usar a lógica que ele tem. Ele calcula causas para conseguir prever consequências. Ele está sempre um pouco ligado no futuro, porque ele faz isso, ele quer conseguir entender um passo a passo de uma coisa que faz com que isso leve a tal coisa. E ele faz isso a partir do que ele conhece. Então é por isso que o pensamento pega as experiências que você já teve, que você já viveu, e ele pensa isso de uma forma lógica. E ele fala sempre que tal coisa acontecer, essa outra tal coisa também vai acontecer. E às vezes a realidade não é dessa forma. Às vezes a realidade é muito mais complexa e contraditória do que isso, mas o pensamento ele determina que vai ser isso. E é por isso que isso causa ansiedade em muitas pessoas, porque as pessoas ficam achando que no futuro vai tal coisa acontecer se ela está vendo no presente que tal e tal coisa estão acontecendo. Então o pensamento ele fecha, ele limita a realidade. Ele torna a realidade uma coisa que ele consegue ter controle. Então, a contradição inerente à vida, inerente às pessoas, o pensamento não suporta isso e ele enlouquece. Só que a gente sempre está na contradição, sempre. É impossível não estar. Então, por isso que muitas pessoas sentem esse estado de confusão, porque não é possível, não existe a capacidade do pensamento de abarcar tudo. O que pode abarcar tudo? A nossa consciência. Então a gente precisa exercitar muito a nossa consciência e ela não tem a propriedade do pensamento, de conseguir nomear tudo. Você às vezes tem consciência de uma coisa de uma forma que você não entende pelo pensamento. Porque a consciência, sim, ela consegue discernir coisas complexas, ela consegue discernir sem precisar colocar em palavras. É assim que a gente pensa, por exemplo, a intuição, a diferença entre intuir e pensar. Intuir vem da consciência, vem de você ter absorvido muitas informações que vieram do seu sentir, informações que vieram de percepções sensoriais, coisas que vieram da sua imaginação, coisas que apareceram num vazio quando você conseguiu relaxar. Então, com a consciência, você pega tudo isso e você consegue intuir. E aí você não confia na sua intuição. Por quê? Porque você só confia nisso aqui. Você entregou a sua vida para o pensamento. E o pensamento não é capaz de fazer isso. Ele tem outra função. Então, essa aqui foi a primeira coisa que enlouquece o pensamento. Agora, a segunda é... A segunda coisa que enlouquece o pensamento é ele achar que ele tem responsabilidade pelas suas ações. O pensamento enlouquece com isso. Por quê? Porque o pensamento sabe que ele é só um intermediário, que ele está a serviço de alguma coisa maior, que é você. Então, se você responsabiliza o seu pensamento pelas ações que você faz ou que você quer fazer, o seu pensamento enlouquece com isso, ele fica completamente inseguro. Então você não pode dar muito poder para o seu pensamento, porque ele não quer isso. E se você der poder para ele, o que vai acontecer? Ele vai escravizar você, ele vai submeter você a ele. Ele vai fazer só o que é importante para ele. E o que é importante para ele? Ter certeza, dar nome, categorizar, calcular. Ele vai fazer com que você fique em função dele e não o contrário, que é ele estar em função de você. Então, se você der muito poder para ele, ele vai te julgar, porque ele vai querer dizer que você é uma coisa e não é outra. Ele vai te fragmentar, porque ele vai querer ver pedaços de você para ver se juntando todas as partes depois ele calcula alguma coisa. Ele vai te colocar em caixas, cada hora em uma, e ele vai tentar te proteger de coisas que você nem precisa ser protegido. Por quê? Porque ele tem cálculos feitos do passado de coisas que aconteceram e que não está escrito na pedra que isso vai acontecer de novo dessa forma. Mas o pensamento acha que vai, porque é assim que ele funciona. Então é isso, se você entregar todo o domínio da sua vida para o seu pensamento, ele vai limitar a sua vida cada vez mais, para ele ficar seguro do que ele está fazendo. E não é por maldade. É porque é isso que ele sabe fazer. Isso que ele sabe fazer é muito importante para você. Só que ele tem que ter o lugar dele.
Ele tem que ser colocado no lugar dele. Você tem que dizer para ele assim: agora eu preciso que você pense sobre isso, com todas essas informações que eu já captei com a minha consciência. Então, toda vez que você for pensar sobre alguma coisa, você precisa antes fazer o exercício de parar, retornar para sua consciência e captar toda a informação que precisa ser captada para você poder pensar sobre aquilo. Então você precisa entender o que você sente sobre aquilo, o que aquilo te desperta, de imaginação, de possibilidades, de coisas que você já viu acontecer, então lembranças, tudo isso você reúne isso com a sua consciência e aí você fala para o seu pensamento: agora eu tenho todas essas informações e eu quero que você pense sobre isso. Vocês percebem que eu fragmentei vocês para eu explicar isso? Que eu nomeei diferentes partes de vocês para eu poder explicar para vocês, que eu separei inclusive você do seu próprio pensamento, que eu tô falando ele, o pensamento, eu separei ele de você. Por quê? Porque eu separei, olha como o pensamento é importante. Eu consegui encontrar palavras, consegui encontrar uma forma simples de explicar para vocês uma coisa complexa, porque eu usei meu pensamento para fazer isso. Então, eu usei meu pensamento para dar nome para cada parte, para separar, para conseguir separar para quê? Para depois juntar de novo. Eu fiz toda essa fragmentação, essa separação, essa nomeação para conseguir explicar. Olha a importância do pensamento. O pensamento abre caminhos para a gente conseguir acessar coisas. Só que eu não aprendi isso aqui pensando. Eu aprendi isso aqui ficando consciente disso. Aqui, ó, é teoria e aqui é experiência. Então essa é mais uma diferença entre o que é a consciência e o que é o pensar. Eu usei o meu pensamento para traduzir isso aqui para vocês e vocês não vão entender isso aqui só pensando. Vocês precisam compreender isso. Não vai bastar pensar sobre isso. Vocês vão precisar sentir. Vocês vão precisar sentir que vocês estão cansados de ter entregado a vida de vocês para o pensamento e tá vivendo se sentindo soterrado por isso, com a cabeça pesada. Vocês vão ter que sentir que a cabeça tá pesada. Vocês vão ter que compreender isso com o corpo. Vocês vão ter que inclusive, vocês podem usar a imaginação para compreender isso. Vocês podem imaginar, então, que o pensar, por exemplo, é como se fosse um colaborador de uma empresa e você é o chefe, você é o dono, o líder ali. E aí você até escuta o colaborador, porque às vezes ele tem coisas muito importantes para agregar, para trazer ali. Só que às vezes não. Às vezes você vai falar: olha, agora eu não vou te escutar, até gostei dessa ideia, mas agora eu não vou te escutar e agora eu tô falando que é para fazer isso aqui. Por que isso? Porque a empresa é sua. Então a responsabilidade pelas ações é sua, de todo o seu ser e não só do seu pensar. Por exemplo, se você é dono de uma empresa e você fala para o seu colaborador: agora a responsabilidade da empresa, de todas as decisões e ações dessa empresa está nas suas mãos. O que você acha que vai acontecer com esse colaborador? Ele vai dar uma surtada. Por quê? Porque não é da responsabilidade dele isso. A responsabilidade é do chefe, do dono. Quem é que gosta de tomar decisões para a sua vida? Que você pode entregar a responsabilidade dessas decisões para ele sem medo. Sentir. Se você não viu o ciclo 1 aqui do canal, então você vai voltar nele, porque o primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal era como agir de acordo com quem você é. Não é pelo pensar, é pelo sentir. E o sentir é uma coisa que acende, acorda toda a sua consciência. Ele leva você diretamente para a consciência, porque para sentir você precisa estar presente. Você precisa estar presente para sentir. Esse é um caminho. Se você quer sair do pensar, o caminho é pelo sentir. Fora o sentir e a consciência, abram-se para o mistério da vida. Abram-se para a possibilidade de não ter certeza sobre tudo. Abram-se para certeza, a única certeza de que é impossível conseguir compreender, entender, discernir tudo, sabe? Por exemplo, o sentido da vida. Quando vocês vão tentar compreender isso, contém uma dose enorme de mistério. E a gente tem que abarcar isso, tem que suportar isso, tem que suportar existir com mais mistério, com mais falta de certeza. Então,
Abram o coração de vocês para isso também. Então, assim, a última coisa é, a forma de silenciar o pensamento não é querendo que ele pare, ele não vai parar. Isso não acontece. Às vezes as pessoas vão meditar e elas acham que elas não conseguem meditar porque elas estão pensando muito. Mas meditar você não faz com a mente, você não faz com o pensar, você faz com a consciência. Então o que você faz quando você está meditando? Você só assiste o seu pensamento, deixa ele passar, mas você está nessa dimensão aqui. Silenciar a mente, então, é quando você consegue deixar o fluxo do pensamento passar sem prestar atenção. Você não se importa com o que você está pensando. Você não... Ou você até ouve, mas você fala, tá bom, é só um pensamento, deixa ele passar. É como se fossem nuvens, é como se fosse aquele pássaro no céu. A sua consciência é muito mais ampla. Tinha uma nuvem ali, agora há pouco ela já se desfez, já era. Eu nem lembro como ela era. Então, deixem os pensamentos fluírem, às vezes, sem se agarrar a eles, sem se prender. Não reajam a eles. É isso que significa silenciar a mente. Silenciar a mente é simplesmente você não reagir ao seu pensamento, você deixar eles passarem assistindo apenas. Tudo que o pensamento de vocês quer é ser tratado de acordo com o que ele realmente é. E o que ele realmente é? Ele é só um intermediário. Ele é só um intermediário entre essas duas coisas aqui. Então coloquem o pensamento no lugar dele, ele vai adorar. Vocês vão adorar, porque vocês vão ficar muito mais leves, tudo vai fluir muito mais. E se vocês precisarem, voltem nos ciclos anteriores, porque eu deixei esse aqui como ciclo 4 exatamente porque a gente precisava aprender essas 3 outras coisas antes de conseguir lidar com o pensamento. A gente precisava aprender a sentir, a gente precisava aprender a usar a nossa consciência e a gente precisava aprender a descansar para abrir espaço vazio, acalmar a mente também. Muito bem, gente, então nesse vídeo eu consegui mostrar para vocês qual é o papel do pensamento, onde que ele se encaixa dentro do sistema complexo que é você. E no próximo vídeo eu vou esmiuçar um pouquinho mais do mecanismo das formas de pensamento, tá? Porque aí a gente está falando de uma coisa um pouco mais complexa, que é uma junção entre o pensamento e o sentimento ali, que basicamente é o seguinte: sabe aquela coisa que você pensa muitas vezes, pensa sempre, recorrentemente aquilo vem na sua cabeça. E sempre que vem na sua cabeça aquilo aparece da mesma forma, parece que você está pensando até as mesmas frases, na mesma sequência. Pensem um pouquinho se isso acontece com vocês, porque no próximo vídeo eu vou destrinchar um pouquinho melhor isso e vou ensinar vocês a observarem isso e a conseguir dissolver isso. Lembrando que se você quer um processo mais acompanhado, mais organizado, para poder alinhar isso daqui, para poder usar a sua consciência de uma forma correta, para se conectar consigo mesmo, então vocês podem se inscrever na Rota Voa 5D, o link está aqui na descrição. Lá, o que acontece? É um processo prático, totalmente prático, diferente daqui do YouTube, onde eu falo mais sobre todos os conceitos, a gente destrincha, parece mais uma aula. Lá não é aula, não é curso. Lá é prática. Prática de se conectar consigo mesmo dentro de um ambiente seguro para poder soltar até um pouco do controle mental e alinhar um pouco o seu sentir com isso. Então, até a próxima!